Olá pessoal, no vídeo anterior nós falamos sobre a introdução à radiação. Nesse vídeo nós vamos definir a intensidade de radiação. A radiação ela pode ser emitida por todas as partes de uma superfície plana em todas as direções possíveis. Vocês se lembram que eu falei no vídeo anterior que a radiação é um fenômeno volumétrico. Usualmente utiliza-se coordenadas esféricas para tratar a radiação, justamente por causa de ser um fenômeno volumétrico. A distribuição direcional de uma radiação emitida ou incidente, ela não é uniforme. Essa distribuição, ela depende do ângulo que você tiver. Portanto, a gente precisa de uma quantidade que descreva qual que é a magnitude da radiação emitida ou incidente em uma direção especificada no espaço. Essa quantidade vai ser chamada a intensidade da radiação e ela vai ser denominada por essa letra I. Apenas para lembrar vocês devem ter estudado isso em geometria analítica. Podemos ter um ângulo plano, por exemplo, d∝ aqui vai ser o dl, o comprimento do arco sobre o raio, ou nós podemos ter um ângulo sólido, no caso vai ter um efeito de volume. No caso do ângulo sólido, a derivada do ângulo sólido vai ser a derivada dessa área que eu vou ter dividido pelo comprimento ao quadrado. Portanto, a radiação emitida ela possui um ângulo, vai ser um ângulo sólido. Ou seja, a diferencial do ângulo sólido ela vai ser dada pela diferencial da área, AN, que é essa área que está mostrada aqui, dividido pelo raio ao quadrado. Em geral, a gente entende que o ângulo sólido diferencial, quando ele é visto a partir do ponto situado a uma distância r de A, o d ômega vai ser d da área sobre r ao quadrado, ou seno de θ d θ dφ. Esse é o meu d ômega. Quando nós observamos a partir de um ponto sobre um elemento de área superficial opaco, nós temos que a radiação ela pode ser emitida em qualquer direção definida por um hemisfério hipotético sobre a superfície. Nesse caso, o ângulo sólido associado ao hemisfério pode ser obtido por integração. No caso aqui, eu vou integrar sobre o hemisfério, por isso esse H, e para integrar sobre o hemisfério eu vou integrar de 0 até 2π, e aqui um meio hemisfério, de 0 até π sobre 2, que vai dar seno de θ d θ dφ. Isso nos dá 2π SR. O que é o SR? É o estero-radiano. Essa é a unidade do ângulo sólido. Para identificar que é um ângulo sólido, utiliza-se o estero-radiano. Portanto, aqui nós temos a representação esquemática de um ângulo sólido. É um ângulo que corresponde a um sólido. Podemos determinar agora a intensidade da radiação emitida. Vamos considerar a radiação emitida por um elemento de área diferencial dA da superfície. Nós temos esse elemento de área dA, ele está emitindo radiação nessa direção aqui. Portanto, nós temos a superfície, que pode ser escrita como R seno θ dφ, R dθ, ou seja, R ao quadrado seno de θ dθ dφ. E aqui nós temos o nosso ângulo sólido. A intensidade da radiação emitida, ou seja, o IE, vai ser definido como a taxa na qual a energia de radiação dQe vai ser emitida na radiação θφ por unidade de área normal para essa direção e por unidade de ângulo sólido nessa direção. Isso significa que a intensidade da radiação emitida vai ser igual à taxa que essa radiação está sendo emitida dividido pela área que eu tenho, ou seja, derivada da área, cosseno de θ, e nós substituímos o d ômega, derivada do ângulo sólido, por seno de θ dφ dθ. Portanto, a intensidade da radiação é qual que é a taxa, dividido por dA, cosseno de θ, seno de θ, dφ dθ. Isso vai nos fornecer qual que é a intensidade da radiação em watt por metro quadrado estero-radiano. O fluxo radiante para a radiação emitida é a potência emissiva E, que é a taxa na qual a energia de radiação está sendo emitida por unidade de área da superfície emissora. E essa potência emissiva nada mais é do que o fluxo. Ao invés de eu usar a notação fluxo de calor, que nós estávamos utilizando até agora, nós vamos utilizar em radiação o termo chamado potência emissiva.
Portanto, a potência emissiva vai ser o fluxo de radiação derivada da taxa de radiação sobre a área. E isso, quando nós substituímos aqui o dQdA, vai fornecer intensidade de radiação, cosseno de θ, seno de θ, dφ de θ. A potência emissiva a partir de uma superfície para um hemisfério, ela vai poder ser obtida por integração. Podemos integrar, então, a energia sobre o hemisfério total, e fazendo essa integração, nós conseguimos obter qual que é essa potência emissiva total. Se nós considerarmos que isso daqui é constante, nós podemos resolver facilmente essa integral dupla. A intensidade de radiação emitida por uma superfície, em geral, ela varia com a direção. No entanto, se a gente tiver uma superfície difusa, a intensidade da radiação vai ser independente da direção. Nesse caso, se nós tivermos a superfície emitida difusamente, o poder emissivo vai ser dado por π vezes a intensidade. Ou seja, quando nós temos radiação sendo emitida difusamente, esse E sai para fora da integral e a gente obtém essa expressão, ou seja, nós obtemos que o poder emissivo total é igual a π vezes a intensidade da radiação. Se a gente tiver um corpo negro, nós temos que a potência emissiva do corpo negro vai ser π vezes a intensidade de radiação do corpo negro, e nós sabemos que isso é igual a sigma vezes T à quarta. Portanto, nós podemos determinar a intensidade do corpo negro através de sigma T à quarta sobre π. Vamos para o primeiro exemplo desse capítulo. Uma pequena fonte de radiação A1 emite difusamente com intensidade I1 de 1,2 vezes 10 à quinta watt por metro quadrado esteroradiano. O detector de radiação A2 está alinhado normal à fonte a uma distância L0 igual a 0,2 metros. Uma tela opaca está posicionada na metade do caminho entre A1 e A2 para impedir que a radiação da fonte atinja o detector. A pequena superfície AM é um espelho difuso perfeito que permite que a radiação emitida pela fonte seja refletida para o detector. Então vamos olhar o esquema. Essa superfície A1 ela está emitindo radiação difusamente, ou seja, ela está emitindo radiação com a mesma intensidade em todas as direções. Parte dessa radiação ela atinge a superfície AM e essa superfície ela reflete, ela apenas reflete, ela não absorve nada. Toda a radiação que veio por A1 ela é refletida em AM e chega em A2. Entre essas duas superfícies existe uma placa opaca que impede que a superfície A1 troque radiação com a superfície A2. Qual é o detalhe aqui? Vocês observam que o AM ele está no meio, portanto aqui é 0,1 e o A2 é igual a 0,2. Como a altura aqui dos dois é a mesma, nós temos um triângulo retângulo com dois lados iguais. Se os dois lados iguais, θ1 é igual a 45 e θ2 é igual a 45 graus também, ok? Portanto, nós já descobrimos os ângulos baseados no que nós temos do esquema aqui apresentado. Letra A. Calcule a potência radiante incidente em AM devido à emissão a partir da fonte A1, ou seja, qual que é a potência radiante de 1 para M. Qual que é a potência radiante que está saindo aqui de 1 e chegando até aqui em M. 2. Supondo que a potência radiante de 1 para M seja refletida perfeitamente e difusamente, calcule a intensidade deixando AM, ou seja, IM. Nós queremos saber qual que é a intensidade que é deixada aqui a partir de AM, dado que essa superfície recebeu radiação de A1. Letra C. Calcule a potência radiante incidente em A2 devido à radiação refletida deixando AM. Ou seja, eu quero saber qual que é a potência radiante que saiu de AM e atingiu A2, ok? Vamos para a resolução do exemplo 9.1. Nós vamos assumir nesse problema que a superfície A1 está emitindo difusivamente. Então é um emissor difuso, a superfície A1. 2. A superfície AM
ela não está emitindo, mas está refletindo perfeitamente e difusivamente também. Como as áreas da superfície elas são muito pequenas em relação à distância que elas estão emitindo, nós podemos considerar que elas podem ser tratadas como áreas diferenciais. Da equação 9.14, nós podemos escrever que o poder radiante saindo de A1 e incidindo em AM pode ser escrito como derivada de Q de 1 para M vai ser igual à intensidade da radiação de 1 vezes a área 1, que multiplica o cosseno do ângulo θ1, que multiplica o ângulo sólido de M para 1. Como as áreas são diferenciais, nós podemos eliminar a incerteza da diferencial nessa equação. Portanto, nós podemos escrever que o poder emissivo de 1 para M vai ser igual à intensidade 1, que multiplica a área vezes o cosseno de θ vezes a variação do ângulo sólido entre M e 1. A variação do ângulo sólido vai ser derivada de AN sobre R ao quadrado. A derivada de AM é AM vezes o cosseno de θm dividido por R ao quadrado, que é x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Quando nós calculamos o delta ômega de M para 1, a gente vai encontrar 7,07 vezes 10 a menos 3 estero-radiane. Substituindo os valores, nós temos que a taxa radiante de 1 para M vai ser 1,2 vezes 10 a quinta, que multiplica 1 vezes 10 a menos 4 vezes cosseno de 45, vezes 7,07 vezes 10 a menos 3, portanto a taxa vai ser igual a 60 miliwatts. Na letra B, nós vamos supor que a potência radiante ela foi refletida perfeitamente, difusamente, e com isso nós vamos calcular qual é a intensidade deixando a M. Para isso, nós vamos usar a expressão do poder emissivo, que é igual a potência radiante de 1 para M dividido pela área AM, e nós temos que a intensidade IM vai ser igual ao poder emissivo dividido por π. Portanto, nós temos que Q1M dividido por π vezes AM é igual a nossa intensidade. Substituindo os valores, nós vamos encontrar que a intensidade IM é igual a 95,5 watt por metro quadrado estero-radiano. Na letra C, nós devemos calcular qual que é a potência radiante incidente em A2 devido à radiação refletida deixando a M. A radiação foi emitida de A1, chegou até a M, foi refletida perfeitamente e chegou até A2. Quanto que chegou a A2? Nesse caso, nós vamos calcular o QM de M para 2. Isso vai ser igual ao Q2, que é igual à intensidade IM, que multiplica M, cosseno de θ, variação do ângulo sólido de 2 para M. A variação do ângulo sólido de 2 para M vai ser igual à derivada da área em 2, que é a área em N, dividido por R ao quadrado. A área em 2 é A2 cosseno θ, dividido por L menos x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. E nesse caso, como o ângulo θ é 45 graus, nós vamos ter que a variação do ângulo sólido de 2 para M vai ser 3,54 vezes 10 a menos 3 estero-radiano. Com isso, nós podemos voltar na expressão do Q de M para 2, substituir e encontrar qual é a potência radiante incidente em A2. Fazendo isso, substituindo todos os valores, nós vamos obter que a potência radiante incidente em A2 vai ser 47,8 microwatt. Vamos falar agora sobre a radiação incidente. O que acontece? Todas as superfícies elas emitem radiação, mas em contrapartida elas também recebem radiação
que está sendo emitida por outras superfícies. Você pode ter um ambiente e a vizinhança está trocando calor por radiação. Essa vizinhança pode ser composta de inúmeras superfícies e todas elas estarem trocando radiação com a sua área. Por exemplo, no caso anterior, nós observamos a radiação emitida. Nesse caso, nós podemos analisar a radiação incidente. A intensidade de radiação incidente, nesse caso, I de θ φ, é definida como a taxa na qual a energia de radiação incide na direção θ e φ por unidade de superfície receptora normal para essa direção e por unidade de ângulo sólido sobre essa direção. Ou seja, a radiação incidente ela depende tanto dos ângulos θ quanto φ, os ângulos de zenite e azimutal. Você tem a dependência dos dois ângulos na radiação incidente. A radiação incidente ela pode incidir sobre uma superfície em apenas uma direção, ou você pode ter um emissor de radiação que tem um comprimento bem grande. Por exemplo, você tem aquelas lâmpadas de calha no teto. O mesmo emissor está fazendo a radiação incidir sobre superfícies de formas com ângulos diferentes, ok? θ e φ diferente. O fluxo de radiação incidente sobre a superfície em todas as direções vai ser chamado irradiação G. A irradiação, a gente já falou dela no vídeo passado, mas definindo ela agora matematicamente, a irradiação pode ser determinada como a integração da diferencial de irradiação sobre um hemisfério. E a diferencial de irradiação vai ser a intensidade de radiação incidente sobre o hemisfério. Portanto, a irradiação ela representa a taxa na qual a energia de radiação incide sobre uma superfície por unidade de área da superfície, ou seja, a irradiação ela é dada em watt por metro quadrado, e nesse caso a gente não tem o esteroradiano. Nesse caso, se a radiação que estiver incidindo for difusa, nós temos que G vai ser π vezes I, já que o I vai ser constante, ele vai sair para fora da integral e nós vamos ter apenas essa integral de cosseno θ sendo θ d φ dθ. A irradiação é baseada na área real, enquanto a intensidade de radiação incidente vai ser baseada na área projetada. Portanto, a irradiação ela depende da área real que você está recebendo a intensidade de radiação, e já a intensidade de radiação é baseada na área projetada. Vamos falar de outra propriedade que é a radiosidade. Uma superfície ela vai emitir e refletir radiação. Assim, uma parte da irradiação que ela recebeu foi refletida e ela pode emitir também a radiação, dado que essa superfície possui uma temperatura maior que a temperatura do zero absoluto. Portanto, a radiação que está deixando uma superfície ela consiste de dois componentes. Uma parcela que é da radiação emitida e a outra parcela que é da radiação refletida. Nesse caso, por exemplo, a irradiação G, ela atinge uma superfície e ela é refletida. E essa superfície tem um poder emissivo que vai emitir, e a essa soma desses dois componentes, da reflexão e da emissão, a gente vai chamar de radiosidade. Portanto, o cálculo da transferência de calor por radiação entre superfícies, ele envolve a energia de radiação total que flui da superfície sem levar em conta a sua origem. Quando você utiliza a lei de Stefan Boltzmann e coloca lá uma emissividade para comparar com o corpo negro, nada mais é do que você está associando apenas o poder emissivo. E o que aconteceu com a radiação refletida? Você apenas desconsiderou ela. Mas por que nos exemplos que eu fiz até agora eu não considerava a irradiação refletida? Porque a taxa líquida de radiação que você está refletindo e recebendo de volta vai ser igual a zero se a vizinhança estiver em equilíbrio. A radiosidade, portanto, vai ser a taxa na qual a energia de radiação deixa a unidade de área da superfície em todas as direções. Nesse caso, a radiosidade vai ser expressa por isso daqui. O I, E mais R, ou seja, o I refletido mais o I emitido. Se a gente tiver um emissor difuso, novamente a radiosidade vai ser dada por π I de E mais R.
Nesse caso, I de E mais R, já que o emissor é difuso, ele não depende do θ nem do φ. Vamos falar sobre grandezas espectrais. Algumas vezes vai ser necessário considerar a variação da radiação com o comprimento de onda. Às vezes nós queremos determinar quanto que uma faixa do comprimento de onda ela está emitindo de radiação. Além disso, também é possível você querer saber qual que é a direção, quanto de radiação que está sendo emitida em uma determinada direção. Nós podemos também precisar de expressar essas quantidades em determinado comprimento de onda ou por um intervalo do comprimento de onda unitário. Quando nós falarmos de comprimento de onda, nós vamos referir a essas quantidades como espectrais. Por exemplo, a intensidade espectral para a radiação emitida, I de lambda-E, vai ser definida como a taxa de energia de radiação dQe, que é emitida num comprimento de onda específico lambda na direção θφ por unidade de área normal a essa direção por unidade de ângulo sólido sobre essa direção. Ou seja, toda vez que aparecer esse lambda, esse subscrito lambda, nós vamos falar que nós estamos trabalhando com uma quantidade espectral. Nesse caso, é a intensidade espectral, mas pode ser o poder emissivo espectral. Nós podemos ter a irradiação espectral, a radiosidade espectral. Portanto, sempre que nós estivermos interessados no comprimento de onda, nós vamos referir a isso como sendo alguma grandeza espectral. No caso da intensidade espectral, o que acaba aparecendo para a gente é um d lambda aqui embaixo, e nós temos essa expressão para intensidade espectral. Nós podemos ter a potência emissiva espectral, irradiação espectral, radiosidade espectral. O que nós devemos fazer é somente substituir esses valores de I lambda-I, lambda-E mais R, lambda-E, na expressão da potência emissiva espectral. Se a gente tem um I lambda conhecido, as intensidades de radiação total I para a radiação emitida incidente e emitida mais refletida, elas podem ser determinadas por integração ao longo de todo o espectro de comprimento de onda. Nesse caso, o I vai ser dado por essas expressões. O I emitido vai ser a integral de 0 até infinito da intensidade espectral emitida derivada de lambda. A intensidade incidente vai ser a integral de 0 até infinito da intensidade espectral incidente de lambda. E o I da radiação emitida mais refletida, o I da radiosidade, vai ser igual à integral de 0 até infinito da intensidade espectral da radiosidade de lambda. Essas intensidades elas vão poder ser utilizadas lá no poder emissivo, na irradiação e na radiosidade para determinar a quantidade de irradiação espectral, radiosidade espectral, poder emissivo espectral, por exemplo. Similarmente, a gente pode utilizar essa mesma ideia da radiação espectral para definir tanto o poder emissivo quanto a radiosidade, quanto a irradiação em função das grandezas espectrais. Quando as superfícies e a radiação incidente são difusas, os fluxos de radiação espectral são relacionados às intensidades espectrais dessa forma aqui. Portanto, se a gente tiver emissores difusos, nós temos que há uma grande simplificação dos nossos problemas matemáticos e fica mais fácil de nós obtermos os resultados. Vocês podem observar também que as relações que a gente utilizou para as quantidades de radiação espectral, no caso do emissor difuso, elas são da mesma forma que para as quantidades totais de poder emissivo, radiosidade e irradiação. Nós temos uma expressão para a intensidade espectral que foi determinada por Max Planck, que é função da temperatura termodinâmica e do comprimento de onda. Essa intensidade espectral do corpo negro vai ser dada por essa expressão que tem essas constantes, que tem a constante de Planck, a constante de Boltzmann e a velocidade da luz no vácuo. Através dessa expressão nós podemos determinar a intensidade espectral de radiação emitida por um corpo negro a uma determinada temperatura. A potência emissiva do corpo negro espectral vai ser dada dessa forma aqui. Potência emissiva é igual a π vezes o I lambda Cn de lambda t. É apenas substituir os valores de lambda e de t na expressão
de Planck e determinar qual que é a potência emissiva do corpo negro espectral. Vamos para o exemplo 9.2. Um elemento aquecedor radiante em forma de um anel é energizado eletricamente e mantido a uma temperatura TA de 3000 Kelvin. O elemento aquecedor é usado em um processo de fabricação para aquecer uma pequena peça que tem uma área superficial AP de 0,007. A superfície do elemento aquecedor pode ser considerada uma superfície negra, em que θ1 é igual a 30 graus, θ2 igual a 60, comprimento igual a 3 metros e W igual a 30 milímetros. A pergunta que é dada é qual é a taxa na qual a energia radiante emitida pelo aquecedor incide sobre a peça. Portanto, nós temos o aquecedor radiante, ele está emitindo radiação e está chegando na peça aqui embaixo. Vamos para a resolução do exemplo 9.2. Nós vamos assumir que o aquecedor ele está emitindo como um corpo negro. A partir da equação 9.14, nós podemos escrever a taxa na qual a potência radiante ela incide sobre o anel. E essa taxa vai ser dada por derivada da potência radiante é igual à intensidade da radiação emitida, que multiplica a derivada da área do aquecedor, que multiplica o cosseno do ângulo θ vezes a derivada do ângulo sólido diferencial. Podemos integrar para determinar qual que é a potência radiante total recebida pelo anel. Fazendo essa integral, nós vamos encontrar aqui a potência radiante, ela vai ser dada pela intensidade da radiação emitida, que multiplica o cosseno de θ, vezes o ângulo sólido entre o emissor e o anel, vezes a área do aquecedor. O ângulo sólido do anel com relação ao aquecedor vai ser ômega pH igual à área do anel, que multiplica o cosseno de θ1 dividido por L ao quadrado. Já a área do aquecedor vai ser dada pelo quê? A área do aquecedor vai ser 2π RH, que multiplica W. Isso daqui vai ser igual a 2π L, que multiplica seno de θ1 vezes W. Já a intensidade total emitida vai ser igual ao poder emissivo, emitido por um corpo negro, dividido por π. E isso é igual a sigma, temperatura do aquecedor a quarta, dividido por π. Assim nós podemos calcular qual que é a potência radiante de H para P. E quando nós substituímos os valores, nós vamos encontrar que a potência radiante vai ser igual a 278,4 watts. Gostaria de agradecer a todos por assistirem o vídeo até aqui. Eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo, que a gente vai finalizar esse capítulo e, consequentemente, nós vamos finalizar o curso, ok? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.